Vamos falar agora sobre elevação de nível de rios. É impressão ou parece que isso acontece com mais frequência e mais rapidamente do que antes? Então, para responder essa pergunta, eu vou conversar com o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crises e desastres, Aldo Batista Neto. Obrigado, coronel, pela participação. Bom dia. Eu que agradeço, Jorge Tais. Um bom dia ao amigo, um bom dia a todos os ouvintes da Itaberá FM, um bom dia à equipe técnica. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de nós estarmos conversando, trazendo informação de qualidade para quem nos ouve. E nosso assunto sempre é crise, nosso assunto sempre são os desastres. Então, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos conversando. Isso a gente precisa falar com frequência para levar conhecimento, que é mais importante de tudo, né? Porque uma pessoa com conhecimento, ela está muito melhor preparada para o que pode vir pela frente, né, Neto? As pessoas com conhecimento adequado, elas têm uma percepção mais próxima da realidade, dos riscos que as cercam. Estou falando exclusivamente em desastres, né, Jorge? Uhum. Então, assim, com conhecimento você sabe onde buscar a informação mais adequada, com conhecimento você conhece a história e as recorrências da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, e você tem condições de tomar decisões mais assertivas, de proteger melhor a sua família e os seus negócios. Por isso que a imprensa, de uma maneira geral, em especial a Itaberá FM, está de parabéns para trazer informação com qualidade, ajudando as pessoas a construírem esse seu conhecimento. Afinal de contas, Santa Catarina, afinal de contas, o Vale e Blumenau são regiões expostas a desastres, tendo por origem eventos naturais extremos, né? Essa é a nossa realidade. É verdade, essa é a nossa realidade. Ô Neto, na semana que terminou, Rio do Sul entrou 2 vezes em estado de enchente, na segunda e na sexta-feira. E muitos já vieram me perguntar se é impressão ou está chovendo menos e elevando mais rapidamente o nível do rio. Com toda a sua experiência, isso é uma impressão? A gente que não está mais observando corretamente a chuva e está deixando só para se preocupar em cima da hora, ou realmente o rio está transbordando mais facilmente? Jorge, é uma pergunta, né? Uma inquietude das pessoas, de forma simples ou com uma visão simplificada de uma questão extremamente complexa. Você suscitou essa situação, você me instigou a pesquisar um pouquinho mais, eu conversei com 2 profissionais que trabalham com monitoramento de desastres, conversei com um hidrólogo, e ele me explicava que sim, pode ter razão nessa percepção das pessoas. Afinal de contas, é o que eu vou explicar agora para quem nos ouve, né? De uma maneira geral, a gente vive dentro de um ciclo fechado. A Terra é um elemento fechado onde nada se perde para o espaço. Dessa maneira, toda chuva, toda nuvem que traz chuva, a água que precipita, ela tem praticamente 3 destinos. Tá? Praticamente 3 destinos. Parte do que chove evapora, parte do que chove desce para lençol freático, ou seja, o que é o lençol freático? É toda uma estrutura de água que nós temos, que permeou pelo solo e ela se encontra retido numa determinada camada, numa determinada profundidade. É essa água de lençol freático que abastece poços artesianos, que abastece fontes, tá? Não é muito comum falarmos em fonte Caxambu, nada mais é do que você direcionar as águas de um olho d'água. Tá? Isso tudo, poço, fonte, é tudo abastecido pelo lençol freático. E para a terceira parte da água, a maior de todas, na verdade, ela obrigatoriamente se desliza pelas encostas, é direcionada pelas áreas impermeáveis de solo. O que é essa área impermeável? Aí estou falando de área de telhado, a área de calçamento, a área de asfaltada. Essa água toda se direciona para os rios, para o corpo hídrico principal. Então, tudo que chove, parte evapora, parte desce para o lençol freático e parte obrigatoriamente termina nos rios. E daí essa água toda, principalmente de rio, é direcionada para o oceano. Obrigatoriamente essa é a lógica, esse é o ciclo fechado do regime de chuvas no nosso planeta. O que os especialistas nos trouxeram
quando eu comentei essa questão. Temos uma sensação de que chove menos e os rios estão enchendo mais rápido. Onde é que reside essa situação? Exatamente na elevação do lençol freático, ou seja, da saturação da água de profundidade. A gente veio de uma experiência importante de chuvas ano passado, né? Tivemos aqui para a nossa região, né? Várias situações de cheia, de enchente, de pré-enchentes. Uma sequência, né, de enchentes, pré-enchentes. Exatamente. E não tivemos um regime importante de estiagem, porque estiagem é que nos rouba parte desse lençol freático, da água do lençol freático. Ou seja, a gente vem com água subterrânea em níveis mais elevados. O que isso significa? Significa, então, considerando aqueles 3 fenômenos, obrigatoriamente, do direcionamento da água da chuva, ou evapora, ou internaliza para o lençol freático, ou a termina no rio, se o lençol freático já está sobrecarregado, vai tudo para o corpo hídrico. Então, é real a percepção das pessoas de que parece que está chovendo menos, ou precisa chover menos, e o rio está enchendo mais rápido. Os especialistas que eu ouvi me disseram, olha, o que pode estar acontecendo é que não existe mais uma internalização importante da água para o subsolo. Está indo tudo para o rio. Com isso, nós temos uma quantidade de chuva menor para que o rio alcance as cotas de inundação para nós. Isso realmente pode estar ocorrendo, Jorge. Quem observa, né, faz essa observação, não está totalmente errado. Pode ser que isso esteja acontecendo mesmo. Exatamente. Né? Porque o volume de chuva não... A gente acha também, né? Não somos técnicos, especialistas, mas não parece ser tão significativo como era em tempos atrás para transbordar o nível do rio, né? Assoreamento do rio. Também ajuda de forma significativa, porque você tem uma elevação do piso do corpo hídrico. Agora um volume... Ele já não precisa daquele volume todo para transbordar, isso, né? Ele já não consegue absorver um volume já maior de água e que essa água toda permaneça no seu corpo principal. Acaba extravasando de forma mais rápida, né? E para nós isso é presente na nossa história. Afinal de contas, eu sempre cito, né? A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades. Todos os vales, e o nosso do Itajaí não é diferente, nós somos formados por solos sedimentares, né? E é argila compactada, repleta de areia. Então, por que nós temos tanto fornecimento de areia, né, para a construção civil na nossa região? Porque a nossa realidade de solo, e esse material todo se encontra mais presente na forma arenosa, onde? Nos rios, assoreando os rios. Eu lembro bem, em 2008, Jorge, depois do nosso desastre de 2008, a cidade de Pomerode tinha quilômetros de rio assoreado. Na época, o prefeito apresentou um cálculo para nós que ele tinha mais rio assoreado do que rua pavimentada na cidade. Os rios simplesmente, o que tinha alguma coisa entre profundidade de 1,5 m, 2,5 m, tinha uma lâmina de 20 centímetros. O rio fluía pelos pastos, onde anteriormente ele tinha um corpo principal, agora só diferenciava o que era o rio antigamente, porque quando você olhava de cima, por imagens de drone, você tinha o verde do campo e um serpentear de areia, e aquilo ali um dia tinha sido um rio. Ou seja, a característica do nosso solo é muito favorável para o assoreamento. E rios assoreados, você tem uma menor capacidade de receber volume de chuva. E há quanto tempo, eu não sei se você lembra disso, né, que o rio Itajaí-Açu não passa por um desassoreamento? Jorge, não saberia te precisar em datas, né? E nem muito menos quando foi o Mas último. Nos últimos anos não houve esse tipo de ação, né? O que teve informações muito pontuais, principalmente logo após algum evento importante, em que você teve uma dragagem feita por formas de extração externa, através de escavadeiras, mas tirando assim, muito entulho concentrado em alguma área importante, né? Que era ponto de descarga de ribeirões após os nossos desastres. Aí ali você tem o encontro, né, de muita madeira, oriundo de árvores que foram arrastadas, você tem eletrodomésticos que foram levados embora, carcaças de automóveis e por aí vai, né, de tudo um pouco. Então essa
esse desassoreamento pontual, isso, vez ou outra, é realizado principalmente na esteira, logo após um grande evento. Mas a calha como um todo, tá? Onde é que nós tínhamos uma ação efetiva, Jorge? Principalmente na extração de areia. Né? Nas chatas de extração de areia, eles também promovem o desassoreamento. Só que isso é muito contestado hoje, Jorge, pela legislação ambiental. É um assunto muito delicado. Tá? Muito delicado mesmo. Em tempo de normalidade, você montar uma estratégia para você desassorear rio, ou seja, aprofundar a calha do rio. Tá? Isso, na linha de meio ambiente, é muito delicado. Tratativa desse assunto, por isso que a gente pouco vê. Poucos conseguem, né? Poucos gestores conseguem se debruçar e ter efetivamente uma ação positiva com relação a isso. Né? Mas é um combinado de chuvas em excesso, de corpo hídrico assoreado, tá? Agora que nós estamos experimentando, né? Do lençol freático saturado. Tá? Ou seja, cada vez a gente se depara com uma novidade e o resultado disso é desastres para nós. Né? E lá no Alto Vale, né, tem sido mais frequente essa situação, principalmente a cidade de Rio do Sul, né, que é quem mais sofre com elevação rápida do nível do rio. Rio do Sul tem alguma característica especial lá para isso que justifique? A característica, Rio do Sul, ele mais ou menos, aquele trecho do rio, o Itajaí, que passa pelo Rio do Sul, ele é uma confluência de 2 ou 3 bacias hidrográficas importantes. Tanto é que as represas, né, de Taió e de Ituporanga operaram em 70% da sua capacidade esse final de semana. Lembrando sempre que quanto mais próximo você chega da capacidade dos 100% da barragem, mais precisa chover, porque a bacia está mais espraiada, então você tem um volume de até 50%, 70%, chegando muito rápido. E daí depois, para alcançar o 100% é mais lento, porque a bacia de contenção ela se espalha, né? Aí você tem um outro regime hidrológico envolvido, né? Para você conseguir completar ali 30%, 40% final. Mas Ituporanga e Itaió chegaram em 70%, e José Boatê teve em 0,54% da sua capacidade. Sinal de que toda aquela região que contempla José Boatê, toda aquela bacia hidrográfica, não choveu quase nada perto do que o Alto Vale. E Rio do Sul é a confluência disso tudo. Além do rio serpentear muito. E quando nós temos o rio serpenteando com muitas curvas, quando você tem um volume importante de chuva, ele não consegue mais obedecer esse trajeto, né? Ele avança de forma linear e para a sua área de inundação secundária, que é exatamente ali onde nós construímos as nossas cidades. É uma coisa interessante, a gente sempre comenta isso, Jorge. Tá? Todo vale que tem um rio no centro, toda a área de planície nas proximidades desse corpo hídrico é obrigatoriamente a área de inundação do rio. Nós é que espraiamos, crescemos as nossas cidades nos planos, que são áreas de inundação de corpo hídrico. Essa é a nossa realidade. E Rio do Sul, isso é clássico. Quem passa pela 470... olha em direção ao oeste e olha para a esquerda, Rio do Sul está no fundo do vale. Na maioria do trajeto pela 470. Você tem a cidade, ao fundo da cidade, o rio. Então aquilo tudo é a área de inundação. Tá? E com isso, passando pela questão de que é uma confluência de bacias importantes, ele sofre muito mais. Por isso que tem uma estratégia, né? O Estado, pela Defesa Civil Estadual, está fazendo uma estratégia de dragagem de um trecho importante do Itajaí Sul na região do Alto Vale, exatamente para ter mais profundidade de calha e mais velocidade de escoamento. Quanto mais rápido o rio escoar, quanto mais volume ele conseguir receber, tá? Melhor ele vai dando vazão à água dessas bacias todas que estão, digamos assim, atrás de Rio do Sul. Menos água precisariam ficar atrás das barragens, tá? E assim por diante. É uma questão fechada e lógica, tá? Para a gente conseguir comportar esse regime de chuvas que está cada vez maior. Muito se comenta também, né, da pavimentação de ruas, avanço das cidades, construções muito próximas a rios e ribeirões. Isso influencia também ou não tem nada a ver? Quanto mais nós impermeabilizarmos
Quanto mais nós pavimentarmos, é óbvio, né, que para o conforto e para a qualidade de vida das pessoas, todos nós queremos as nossas ruas pavimentadas. Até por uma questão de segurança e de mobilidade com mais qualidade. Só que isso tudo você está impermeabilizando o solo. E quando você impermeabiliza, você tem que direcionar essa água. Tá? Então você direciona como? Por sistemas de drenagem. E daí tem uma coisa interessante, Jorge. Os centros urbanos do nosso país, em especial de Santa Catarina, todos eles estão oriundos mais ou menos da década de 30, 40 para frente, tá? Para os tempos atuais. E a engenharia hidráulica trabalhava com formas diferentes de dimensionamento do diâmetro da tubulação de drenagem. Então, se trabalhava durante muitas décadas, a engenharia utilizou por cálculo uma média de chuvas de um determinado período para conseguir calcular o tamanho do tubo para fazer drenagem urbana. E mais atualmente, se optou estrategicamente em que utilizar não a média, mas utilizar o maior histórico de chuvas, o maior pico registrado para você conseguir calcular isso. Tá? Ou seja, nós teríamos para os regimes de chuva hoje, presentes no nosso estado, nós teríamos inclusive tubulações subdimensionadas para conseguir dar a vazão para as águas de drenagem urbana. Sem falar, né, Jorge, do dano todo nessa rede, sem falar no assoreamento, na obstrução dessas redes todas, tá? Ou seja, nossas cidades, cada vez a gente impermeabiliza mais, não consegue direcionar de forma segura essas águas, tá? Causando então todo tipo de transtorno quando você tem chuva importante. E até um detalhe interessante, quando nós falarmos em enxurradas, né, nós temos falado muito em enchente, quando a gente fala em rio, nós estamos falando em enchente, que é uma coisa que nós chamamos tecnicamente de inundação gradual. E a enxurrada é exatamente quase que o oposto da inundação gradual, porque a enxurrada é uma grande concentração de chuva num determinado espaço pequeno, geográfico, e não obrigatoriamente causando extravasamento do corpo hídrico presente naquela área. Na verdade, uma grande concentração de chuvas, sistema de drenagem não dá conta, a inclinação das ruas não dão conta, e você tem então uma inundação numa ponta de bairro, num final de rua, enfim. Aí as pessoas reclamam, né? Óbvio, né? Inundou novamente a minha rua, coisa e tal. Uma das coisas que a gente observa para saber se o sistema de drenagem daquela região está funcionando ou não é quanto tempo depois da chuva esvaziou aquela rua. Se na sequência da chuva choveu de forma importante, colocou 1,20 m de água na rua, colocou aí 30 centímetros de água nas casas, no comércio, na parte mais baixa, a chuva parou em 15 minutos, a rua esvaziou. Isso não é um problema de drenagem. Isso, na verdade, é um regime de chuvas que não comporta aquela região. Eu tive a oportunidade de responder e trabalhar no Rio de Janeiro, no primeiro desastres deles, na região serrana, sim, lá em 2009 para 2010, que é um dos eventos mais importantes que nós tínhamos até antes do Rio Grande do Sul, né, na história do nosso país. E algumas cidades do Rio de Janeiro, eu nunca tinha visto, isso não era comum na região de Santa Catarina, você pegava as ruas todas comerciais, das regiões centrais das cidades, e todos o comércio estabelecido, aquele sistemazinho de anteparos de madeira colocado na frente das portas do comércio, você olhava assim as portas, todas elas com calhas metálicas na lateral e no chão das portas comerciais, tá? E todo mundo em alguma área do estabelecimento comercial guardado grandes pranchas de madeira ou metal para colocar e formar barragem para evitar a água entrar. Então, e eles disseram, olha, para nós é muito comum, no horário comercial, geralmente era chuva de fim de dia, tá? Nós temos que correr e colocarmos essas tábuas, e daí de acordo com o histórico, tinha alguns que tinham essas pranchas mais longas ou não, tá? Depende da lâmina de água, e foi uma forma de que aquelas cidades tiveram que escolher, tiveram que praticar para conseguir manter-se operando durante o período de chuvas, durante o período de enxurradas. Tá? Algumas cidades dessas, inclusive, com a região central da cidade, com rios importantes, todos eles
retificados, todos eles concretados, né? Muitos em forma de tubulão, alguns com o que é o mais correto, né? O ribeirão aberto na sua parte superior para ele poder fluir, mas sabendo que depende do regime de chuvas, extravasa e em questão de minutos inunda as ruas e o comerciante sai colocando aqueles pranchões, né, para criar diques e não atingir o seu comércio. Coisa muito comum em cidades do nosso país devido à enxurrada. Ou seja, tem na esteira disso a impermeabilização das cidades, com a pavimentação de ruas, com telhados, tá? E tudo mais. Lembrando sempre, né? Então, parte dessa água evapora, parte vai para o subsolo e parte vai para o rio. Se nós impermeabilizamos a cidade, a gente tem que direcionar de forma estratégica para o rio essas águas. Agora, é possível criar um sistema de galerias, por exemplo, né, bem planejado, bem elaborado, que amenize esse tipo de situação, de uma chuva contínua em uma única localidade, né, muito pavimentada, de muitos prédios, que dê conta de transportar essa água toda para o rio? Ô Jorge, agora nós estamos falando há cerca de uns 4, 5 meses atrás, eu acredito, a imprensa noticiou de forma bem interessante, se não me engano foi no passado até, devido às primeiras chuvas no Rio Grande do Sul, questões dos grandes sistemas de contenção de água em subterrâneo de cidades japonesas, construção de grandes galerias. Sim. São Paulo, a cidade de São Paulo, né, investiu nos grandes piscinões, década 90, início de 2000, nos grandes piscinões de água, tá? O que tem por trás dessa lógica? Reter água. Reter água em alguma área que naturalmente absorva a água e contenha água. Sem muito se falado hoje em jardins de chuva, nada mais é do que áreas que consigam absorver de forma rápida e essa água direcionar ou mantê-las retidas durante um período para liberação posterior. Isso dá certo? Sim, dá certo. Nós temos a nossa universidade aqui em Blumenau, um estudo de um professor que dizia que se as casas em Blumenau tivessem cisternas para reter água da chuva a partir dos telhados, impactaria de forma ajudaria substancial, exatamente, na água que iria para os rios e ribeirões da nossa cidade. Tudo é dentro da lógica de você coletar o máximo de água, segurar o máximo de água durante as chuvas e depois liberar de forma controlada para dentro do rio. As represas de contenção de cheias trabalham dentro dessa lógica. E os japoneses defendem muito essa lógica. Os arroizais serviriam muito para essa lógica também. Mas qual é o grande desafio, Jorge? Por que ninguém mexe nisso? Por que não se fala nessas construções? Tu imagina construir esse tipo de estratégias em cidades como a nossa, como Blumenau, estabelecida aí há muitas e muitas décadas. Como é que tu vai romper subterrâneo? Como é que tu vai abrir grandes galerias, criar grandes áreas subterrâneas de retenção? Então, primeiro você tem um investimento monstruoso, tá, nesse tipo de construção de estratégia. Segundo, o esvaziamento dessas estruturas é todo feito por bombeamento. Então você tem corpo de máquinas, de bombas, você tem consumo de energia elétrica, você tem dentro da estratégia da nossa fornecedora de energia elétrica, você tem que manter essa energia elétrica comprada durante o ano para poder usar em situações emergenciais. Então você tem uma logística, Jorge, que hoje é extremamente dificultosa. E o que mais me surpreendeu, quando eu assisti essa matéria do Japão, os próprios japoneses dizendo que eles acreditam, tinha 20 anos essas estruturas prontas, que hoje ela está infradimensionada para a realidade japonesa. Eles acreditam que ajuda de forma substancial, mas já não dá conta. Já não dá. A população cresce, né? A população cresce, os eventos as cidades crescem, os eventos mudam. Exato. Então, mesmo o investimento que foi feito, mesmo, se eu não estiver equivocado, foram 10 ou 15 anos de construção daquilo tudo, um investimento todo que foi feito, milionário que foi feito, hoje, 20 anos depois, já não dá conta e eles teriam que rever isso tudo. Então é um desafio muito grande. Traz uma sensação de enxugar gelo, de uma caça de gato e rato, que nunca ninguém chega a lugar nenhum. Tudo que você usa é paliativo, tudo que você usa não dá conta. E por isso, me permite remeter ao começo da nossa conversa, que isso passa pela compreensão das pessoas, entenderem isso tudo, saberem conviver com essa realidade. Ter conhecimento, né? Ter conhecimento sobre isso para estarem protegidos para essas situações. Eu estou conversando com o Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crise e desastres
Estamos falando aqui sobre elevação de nível de rios. A gente volta já já. Estamos aqui com o Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crises e desastres. Falamos há pouco aqui sobre elevação de níveis de rios aqui na região. Está mais acelerado ou não, né? Uma impressão, às vezes, que algumas pessoas podem ter é que chove menos e o rio transborda mais facilmente. Há essa possibilidade, né? Mas teríamos que ter dados estatísticos, o que a gente não tem, né, Neto? Para dizer com certeza se está acontecendo isso ou não, né? Até o momento são percepções de técnicos, né? Conjecturas sobre o que pode estar ocorrendo, mas mesmo assim os especialistas que trabalham que isso pode estar ocorrendo, né? Devido exatamente a uma saturação do lençol freático. Então parte da água que seria absorvida não é mais absorvida na quantidade significativa, importante, e isso tudo vai direto para o rio. Então se tem a percepção de que está chovendo menos, né? Para que você já tenha um quadro de cheia importante surgindo, né? Em cotas iniciais, mas alarmando todo mundo, né? Lembrando mais uma vez, né, principalmente com a sequência de chuvas em Rio do Sul, né, que apesar da gente estar longe aqui, nos dá a impressão de que o nível do rio sobe mais rapidamente e o cidadão rio-sulense acaba sofrendo frequentemente com essa questão de cheias, né? Tivemos aí 4 abrigos abertos, mais de 100 pessoas abrigadas aí durante o final de semana e de novo aquela tensão da possibilidade de chuva voltar a elevar o nível do rio, que dessa vez não aconteceu ainda bem. Queria falar contigo também, Neto, sobre crédito de informações. Quando a gente fica aqui alertando muito sobre essa questão, fique atento, acompanhe todos os avisos da Defesa Civil. Aqui em Blumenau nós temos o Alerta Blue, todo o sistema adotado para levar a melhor informação, mais rápida e precisa para os blumenauenses aqui nesse sentido. Mas muitas vezes a gente fala muito e não acontece nada. Isso pode levar a um descrédito, isso é perigoso. Jorge, olha só, a tua pergunta, tua inquietude sobre esse assunto é fundamental, afinal de contas é a percepção das pessoas, né? Isso é fruto de uma mudança, Jorge, principalmente que se inicia após os nossos eventos aqui em Santa Catarina em 2008, já era uma tendência do Brasil de 2005, de que o fenômeno da comunicação, principalmente da comunicação rápida, gerada a partir da internet, gerada a partir da telefonia celular, que viabilizou essa questão toda, mudou-se algumas formas de fazer comunicação de risco e comunicação de desastres. A gente vem oriundo aí da década de 60, 70, 80, onde a regra era não criar pânico, não alarmar, exato. Só informar quando se tinha certeza. Esse era um ponto. A minha escola, o meu aprendizado, Jorge, se deu ainda sobre essa cartilha. Você só podia ir a público, você só podia alertar sobre desastres quando você exatamente tivesse certeza. Tá? O que aconteceu com essa estratégia? E não é uma questão só nossa, brasileira ou catarinense, uma questão internacional. Nós temos um caso do desastre do Katrina em New Orleans, nos Estados Unidos. Exato. Onde se colocou muito essa questão em voga, essa questão do alerta muitas tardio. Pessoas morreram por não acreditar nas informações. Então, vamos fazer uma janelinha dentro desse assunto, puxar New Orleans, porque lá é um caso que nós estudamos, aquele ponto que é bem interessante. Ele tem no intervalo de 2-3 anos, ele tem 2 furacões. Tá? Um furacão foi alertado, as pessoas atenderam ao chamado, é o anterior ao Katrina, e entraram na estratégia de evacuação da questão mais litorânea. O que aconteceu naquele furacão? O furacão não atingiu New Orleans de forma significativa e as pessoas foram atingidas na fila de evacuação. Criou-se aqueles grandes congestionamentos nas rodovias, tá? E as pessoas foram atingidas dentro dos carros das rodovias, o que foi ainda mais severo. Quando vem o Katrina, o que acontece com o Katrina? O prefeito de New Orleans solicita um estudo de processos por lucro cessante
para a questão administrativa da cidade. E eles levam 4 dias para terminar esse estudo, aproximadamente 4 dias. Então, o alerta do Katrina, ele tem um time mais alongado, porque o prefeito precisou primeiro se garantir se ele teria condições de dar um alerta importante para as pessoas, e se ele não ocorresse que nem o furacão anterior. Ele queria se precaver disso. Ele pediu para o administrativo e para o jurídico dele. Está num livro descrito isso, muito interessante, tá? Essa questão. E parte daí tem um alerta tardio. E o segundo ponto é que parte das pessoas em New Orleans não evacuaram porque foram os atingidos no anterior, exatamente na fila na rodovia. Então disseram, não, dessa vez eu não vou. E daí aconteceu todo aquele desastre, com ruptura dos diques do rio Mississippi, né, causando aquele grande... uma tragédia climática. Aquela grande tragédia. Então, Jorge, na esteira disso tudo, o que as autoridades, o que se tem trabalhado hoje? Na seguinte lógica, você compartilha com as pessoas a informação que você tem. Você compartilha o que você tem. No momento que você começa a receber, nós temos alguns protocolos de acionamento importantes, e conforme eles vão subindo esses protocolos, chega um momento que você tem que começar obrigatoriamente a informar a população. Por N motivos. O principal dele, para que as pessoas tenham tempo para elas colocarem em prática o seu planejamento de proteção do seu patrimônio e da vida da sua família. Então você tem que ter um time mais alongado para isso. Um segundo ponto, os eventos estão vindo cada vez mais severos. Então os equipamentos enxergam um evento e esse evento pode estar vindo mais potencializado do que se imagina. Tá? E o terceiro ponto é que se você não acertar certinho esse time, você não dá conta, vamos supor, para nós aqui em Blumenau, isso é clássico. A minha rua só é atingida com 14 metros. Aí você monta uma estratégia. O problema é que na sua rota de fuga, você já tem rua alagada com 12. Então a tua rota de fuga já é atingida primeiro do que a tua rua. Então se esse time não for um time adequado para você receber essa informação, com uma predição mais adequada, você recebe a informação de forma tardia. Então qual é a lógica que nós temos trabalhado já praticamente há 10 anos? Compartilhe, a partir de um determinado momento, você compartilha o que você tem de informação e junto com a população, você, de forma recorrente, vai entrando na imprensa, vai entrando hoje nas redes sociais e vai dando tudo que você tem, tanto de crescente como de decrescente, para você mobilizar e depois ir desmobilizando. Então, aquela sensação de que... foi o que nós passamos por esse final de semana. Tinham alertas importantes, todo mundo se mobilizou e o evento desta vez não veio conforme os equipamentos e os profissionais conseguiam enxergar. Tá? Vai criando um descrédito, que é principalmente a tua inquietude. O ideal é que não. O ideal é que as pessoas tenham a compreensão e entendam, entendam de que as autoridades compartilham contigo o que elas têm. Porque a experiência mostrou que se você precisar de assertividade para dar um alerta, ele já pode ser tardio. Isso nos mostrou, a partir de 2008, isso para nós ficou muito nítido. Eu tive a experiência de ser secretário municipal de Defesa Civil de Blumenau. Eu tenho hoje um empresário da cidade de Blumenau, muito amigo, que teve a sua casa atingida num verão 2 vezes, água na altura das janelas. E ele me liga num daqueles dias, extremamente alterado, e é óbvio, devidamente compreensível pela gravidade da situação, perguntando por que eu não dei um alerta. E nós dizíamos, a gente não deu um alerta porque nós não tínhamos a informação. Aí ele foi muito claro, isso eu levei para o restante da minha vida e para todas as aulas que eu dei. Ele dizia assim para mim, aos berros no telefone, né? Dizia assim, Neto, compartilha comigo o que tu tens de informação. Compartilha comigo esse processo de tomar a decisão. Deixa que eu tome uma decisão também no que diz respeito ao meu patrimônio. Me diga o que tu tem. Me diga que informações tu tens. E com isso é que nós temos compartilhado direto, inclusive aonde a gente busca essa informação. Tudo que você tem de site, tudo que você tem de lugares para procurar, que te dão informação de qualidade, no tempo adequado, né? Para você tomar a tua decisão, é lá que as pessoas precisam ter acesso. Porque a pessoa também... hoje o nome que se dá, né, dentro da esfera pública, a gente chama o cidadão de co-criador. Afinal de contas, ele obrigatoriamente precisa ser ouvido, ele ajuda no processo de criação das políticas públicas que vão lhe atender. Então, dentro desse processo de co-criação,
ele também precisa co-criar, ele também precisa ser o responsável em construir a sua estratégia. Mas para isso, enquanto governo, o ideal é que você compartilhe então informações de qualidade, dados, para que ele consiga construir a sua estratégia. Tá? Então, isso tudo, Jorge, está na esteira dessas mudanças todas de desastres que nós estamos vendo cada vez mais severos, cada vez pontos, a gente usando um gráfico como referência, um ponto fora da curva média. Isso. Tá? Alguns estudiosos, né, chamam isso a gente chama de evento cisne negro. É um evento que você nunca imaginou, nunca foi registrado, nunca deu aquela quantidade de chuva, aquela cota, e de repente ela acontece. Dou por exemplo, a cidade de Presidente Getúlio, novembro, dezembro de 2020. Dizia o prefeito para mim, eu moro 60 anos aqui, nós nunca passamos por um episódio desse. É um evento que você não tem referência, as pessoas não sabem como agir, as autoridades não sabem para onde, o que vai acontecer, para onde aquele evento vai se direcionar, porque você nunca teve um igual. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, em especial Porto Alegre, agora levantar historicamente, muito interessante. 1875, uma cheia importante do Guaíba, 1940, uma cheia importante do Guaíba, 2024. Ou seja, tu tens uma recorrência histórica. É cíclico, né? É cíclico. E é cíclico e nós estamos acelerando, né? E eles estão cada vez mais graves. Afinal de contas, as cidades cresceram, as pessoas se expõem mais. Né? E para isso a gente tem que estar preparado. E para isso passa da questão de você ter alertas de qualidade, compartilhamento de informação de qualidade. Então é verdade, nós tínhamos há décadas atrás, uma década atrás pelo menos, uma percepção, uma ação que era só informar quando se tem certeza. E hoje a gente tem uma estratégia de informar o que se tem, para compartilhar com o cidadão o processo de tomada de decisão. Por isso é importante o cidadão ter consciência e conhecimento para entender todo esse processo, né? E não desconfiar de informações acima de tudo, né? Dar credibilidade para todas as informações que ele recebe, né? Hoje a meteorologia, por exemplo, ela tem vários modelos, né, Neto? De movimentação atmosférica e por aí. E os modelos geralmente caminham para um lado mais próximo de um evento que está sendo anunciado, as coisas podem mudar, né? Pode, Jorge. É interessante quando a gente fala em modelo, nós temos um cidadão que tem muitos vídeos, né, que ele utiliza com telas de computador ligadas, mostrando desenhos coloridos, né, exatamente a concentração de água dentro de nuvem. E ele fala, né, os modelos. O que é esse modelo? Esse modelo é o algoritmo, esse modelo é a matemática da meteorologia. Então você tem um modelo norte-americano, você tem um modelo japonês, você tem um modelo alemão, que na verdade são anos e anos de estudos de recorrência. E quando a gente fala de recorrência, a gente está dizendo assim, Jorge, são vários dados juntos que constrói aquele fenômeno. Então, fala em temperatura, em pressão, em temperatura do mar, em ventos, em chuvas anteriores, em períodos do ano. Então, são muitos dados. Tanto é que o INPE, no Brasil, tem aqueles supercomputadores exatamente para rodar modelo. Tá? E você pega todos esses dados, joga matematicamente e te dá a possibilidade para onde aquela chuva vai, como é que ela vai crescer, não para onde ela vai de direção, mas no seu crescente, quanto vai chover naquela região, então ela te dá a tendência. Isso é o modelo, são algoritmos, isso é a matemática da meteorologia. Então, você tem alguns modelos, alguns são mais conservadores, outros não. Então cabe ao profissional, e isso tudo assim, vamos supor, o prefeito ele é apresentado a isso tudo. Aí ele olha para o profissional dele e diz, e agora? Tá? Qual é que a gente vai? Vamos pegar esse aqui mais conservador, vamos trabalhar com esse aqui que é o mais extremo. É um processo de tomada de decisão difícil também. Não é fácil. Você tem que confiar muito na área técnica, tá? que te traz a assertividade dessas situações. Então, os modelos são exatamente a matemática que te dá a possibilidade, mas nem sempre, apesar dos modelos históricos, apesar dos supercomputadores, apesar de satélite, de radar, de equipamento de solo, você tem eventos onde você esperava uma quantidade de chuva e dá outra completamente diferente. Tá? Mas dentro desse desenho tem um alerta para a população, tem o temor que é criado, tem a angústia que surge. E essa é a nossa realidade. Jorge, isso vai ser cada vez mais presente, cada vez mais severo.
E a gente avança também em todas essas previsões, né? Já avançamos muito, né, Neto? Quando a gente fala, Jorge, o Alerta Blue, né, ano passado, ó, de uma predição, né, usando os modelos e de acertar, de muitas vezes em questão de centímetros, né, ter uma precisão, dizer, ó, vai chegar a 12,8 e chega a 12,65, mas você imagina um grande vale, uma série de coeficientes diferentes envolvidos. Você tem uma diferença de centímetros. É um nível de excelência incrível. Né? E hoje nós temos isso a serviço da população. Por isso que tu comenta, né, das pessoas procurarem informação, e a gente sempre defende, Jorge, procure sempre em órgãos oficiais. Procure sempre na imprensa de qualidade, aquela que está preocupada em trazer a informação correta. A gente tem muito material na internet. Só para ter ideia, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina chega a ter no seu centro de comunicação ao público, tem um estúdio de TV dentro da Defesa Civil do Estado, só para montar vídeos, para desfazer as notícias falsas que surgem durante desastres. A gente tem muitas vezes imagem, tem muitas vezes fotos de eventos que não são nem no Brasil, sendo noticiados como se fossem no nosso estado. Tá? Então, busca sempre a informação oficial do seu município, do seu estado, busca sempre a imprensa preocupada, né, em trazer informação assertiva para você poder tomar as decisões mais corretas. E entender realmente o que vai acontecer. Aldo Batista Neto, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de Blumenau, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Jorge, agradeço mais uma vez, e lembrando sempre que para ajudar as pessoas, os condomínios, os empresários da nossa cidade a compreenderem a sua exposição, construírem os seus planos. Existe hoje na cidade de Blumenau a empresa Actio Gestão de Riscos e Desastres, que tem capacidade de sentar junto com essas pessoas interessadas, compreender a sua exposição, construir bons planos e proteger negócios, proteger pessoas e tornar a nossa cidade ainda mais segura para se ver. www.actiogrd.com.br. Obrigado, Jorge. Uma ótima semana, Neto.